está aí acompanhando com a gente, né? Hoje é a primeira palestra da Semana da Engenharia do Isabella Hendricks, do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks, de 2020, segundo semestre de 2020. Agradecer, né, a presença de todos aí, né? Foram bastante inscritos aí, né? Daqui a pouco o pessoal vai chegando mais na sala. Primeiro, né, agradecer aí professor Alexandre Lopes, coordenador do curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária de Isabella. Eu sou Lúcio, coordenador de Engenharia de Produção da Isabella Hendricks e do curso de Ciência de Computação. Agradecer, né, o aceite do Thiago Randazzo por aceitar estar aqui com a gente, né, para poder dar essa palestra, para falar para a gente aí um pouquinho, não só de BIM, mas aplicação também em editais públicos, né, que é uma questão aí, uma relevância muito grande, né? Se a gente pensa em BIM, a gente tem que pensar como é que os órgãos públicos vão cobrar isso. Tá? E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês, né, enquanto a gente tiver, né, durante a palestra, né, deixem os microfones e as câmeras desativadas aí, para a gente poder, né, ver bem a palestra aí. Então, novamente, eu pedi para desativar a câmera e os vídeos aí, deixar somente, né, os organizadores aí. Depois a gente vai desativar, eu vou desativar também para deixar só o Thiago falando aí. Vou fazer algumas interações aí no meio da palestra. Perguntas que tiverem, né, podem ficar à vontade de colocar, né, no chat, que aí ao longo da palestra, né, eu vou fazendo as interações aí com o Thiago. E ao final também a gente cria um tempo também para a gente debater mais aí, né, sobre o tema. Passo a palavra para o professor Alexandre Lopes para, né, colocar, né, alguns pontos que ele queira, e novamente agradeço aí a presença de todos até agora. Tá, bem-vindo a todos. É um prazer tê-los aqui na Semana de Engenharia. Estava conversando com o Lúcio aqui um pouco antes da palestra e dizendo que a gente tem conversado com alguns empresários e também tem tido algumas alterações nas diretrizes do MEC. Então, toda essa parte nossa de gestão de projeto, de controle, de integração, de utilização, principalmente do BIM, ela tem sido colocada como sendo fundamental, não só para a integração do profissional no mercado, mas como forma de conseguir um diferencial. Então, a gente tem muito aluno aí no 8º, 9º e 10º, então vocês ainda têm essa oportunidade de quem não conhece nada do BIM ou até mesmo conhece um pouco, de ter contato com esses profissionais, de se integrar mais, de conhecer mais, porque vai abrir novos campos para o mercado, principalmente nesse modelo novo que está se concretizando, aonde a gente tem uma parte do trabalho presencial e uma parte do trabalho à distância. A gente percebe que essas ferramentas de informação e essas ferramentas onde a gente pode trabalhar online, elas vão se fortalecer e vão virar uma nova forma de contratar e de até mesmo da gente fazer um acompanhamento. Então, aproveitem bastante, fortaleçam suas redes de contato e tenham uma boa semana de engenharia. Obrigado aí ao palestrante Thiago, obrigado aí pelo Lúcio, obrigado a todos vocês. Obrigado, Alexandre, pelas palavras aí, né, já fazendo considerações. Temos diversos professores também, Thiago, que estão aqui, né, inscritos. Tem o professor Luiz Bandeira, que eu vi que está online. Deixa eu ver se tem mais algum rápido aqui que estiver vendo. Bem, se não tiver mais algum, daqui a pouco a gente fala também, né? No meio, o professor Luiz Bandeira é um dos, digamos assim, fundadores da Semana das Engenharias aí no Isabella, foi um dos idealizadores desse evento. Então é muito bacana a gente ver, né, até hoje, se não me engano, são 10, é a 10ª Semana da Engenharia. Infelizmente, e aí tem 2 pontos, né? A gente pensar a questão de isolamento que a gente está vivendo devido à Covid e tudo mais, é muito ruim, porque a gente, né, não pode ficar próximo das pessoas e tudo mais.
mas ao mesmo tempo possibilita diversas integrações como essa, né? A gente fazendo evento online que pode participar gente do Brasil inteiro, talvez até de outras partes do mundo aí, né? Então essa possibilidade de conexão, ela é essencial assim nesse momento. Então eu tenho achado muito bacana, pô, a gente consegue aproveitar, né, muita coisa hoje estando online. E aí, pessoal, eu gostaria de, né, informar vocês aí, como a gente está falando da Semana das Engenharias, semana que vem a gente vai ter um evento que o Isabela é parceiro, né, que se chama aí o CEBIM, né, vai ser o terceiro seminário BIM de Minas Gerais, promovido aí pela CEBIM, pelo Sebrae, entre outros aí. E o Isabela é um parceiro desse evento. Semana que vem serão 4 dias de palestra, dia 28 de setembro, 29 de setembro, 30 de setembro e 1º de outubro. Somente no dia 1º, dia 28 é à noite, nos outros dias são de manhã, depois vai ficar gravado no YouTube também. Para fazer inscrição tem um valor a ser pago, mas quem ficar ao final, né, da palestra hoje, eu vou enviar um cupom para vocês conseguirem, poderem se inscrever né, com gratuidade, tá? Que é um benefício aí pelo Isabela ser parceiro desse evento. Então vai poder fazer inscrição aí de graça no final. Eu coloco aí o link, tá? E aí só para falar, por exemplo, nessas possibilidades, né, de eventos online, teremos 2 palestrantes internacionais e uma super palestrante nacional, né? Quem conhece a parte BIM, a professora Regina Ruschel, né, da Unicamp, e ela vai ser uma das palestrantes. Outro palestrante é o Ignasi, que é o fundador do BIM Academy, né, que é uma instituição espanhola, que aí ele vai dar uma palestra também. O outro é o Rob, que é americano, também fundador aí de uma iniciativa BIM também. Então, serão assim palestras bem bacanas, além de diversos cases que serão apresentados. Então, vai ser bem legal, né? Então, só para vocês terem ideia, a inscrição, se eu não me engano, está acho que na faixa de R$100. E aí, ao final do evento, né? E aí, não me deixem esquecer, eu coloco o cupom de desconto aí, né? De desconto não, de gratuidade mesmo aí para vocês, para quem quiser inscrever, beleza? Sem prolongamentos mais, novamente agradeço aí, Thiago, pelo aceite ao convite. Thiago, né, sempre teve muita disposição e interesse em ajudar em palestras e tudo, e acabou demorando às vezes um pouquinho para a gente conseguir fechar aí esse evento, mas eu acho que veio num momento bem legal aí. Aí o conhecimento que ele tem, né, tanto em BIM quanto na aplicação, né, de órgãos públicos aí, de como cobrar isso, cobrar as obras, os projetos, eu acho que vai ser excepcional essa noite aí. E vamos interagindo, pode mandar no chat, vou estar acompanhando no chat. Thiago, muito obrigado novamente, eu passo a palavra para você agora. Oi, boa noite a todos, boa noite, professor Lúcio, agradecendo inicialmente ao convite, né? Queria dizer que estou muito feliz, né? É sempre um prazer falar sobre BIM, é um assunto que eu gosto bastante, tenho estudado já há muito tempo também, e né, é bom ver que a sala tem bastante gente interessada, buscando o assunto, sobretudo relacionado ao serviço público, né? Que eu como servidor público vejo, né, que a gente ainda sofre muito preconceito, muita coisa relacionada à má prestação e tal, e hoje eu vejo que o serviço público é talvez até vanguarda, né, no que diz respeito ao BIM no Brasil. Né, e a gente, como serviço público, vai puxando todo o resto da cadeia, eu vou falar sobre isso aí um pouquinho, mas vamos lá então. Como o público é um pouco heterogêneo, o que eu sugiro que eu não posso nem aprofundar tantos assuntos, nem também ficar... Eu peço que à medida que a gente for tocando em cada assunto, dúvidas que forem surgindo, mandem no chat, que aí o Lúcio vai moderando aí, à medida que ele julgar procedente, a gente vai comentando também, beleza? Então vamos lá. Vou começar a apresentação, vocês estão conseguindo ver? Sim, Thiago, tá aparecendo. Bom, vou falar então sobre a realidade do BIM nas contratações públicas, um pouquinho do que a gente está vivendo, né, nesse momento, e a tendência é que cada vez mais a gente veja exigência de BIM, seja para a contratação de projetos, seja para gerenciamento de obras, para a construção de edifícios e de empreendimento, de rodovias, e eu vou tentar contextualizar o sempre que possível
com casos daqui de Minas Gerais, né? Que eu acho que a gente tem que mostrar o que está sendo feito aqui em Minas. Hoje, a gente está, até pouco tempo atrás, a gente estava muito atrás do restante do Brasil, e hoje eu acho que a gente já está bem chegando, né, próximo dos estados que estão mais à frente, e isso muito se deve principalmente às iniciativas das instituições de ensino, como Isabela, que sempre tem promovido discussão sobre o assunto também, entidades como a CEBIM, os seminários como o CEBIM também, né, que você aqui conhece, que foi super importante e tem sido super importante, vai ter a próxima edição agora também. E vamos lá. Bom, um pouquinho sobre mim aí, rapidamente. Eu sou engenheiro eletricista pela PUC Minas, especialista BIM, né, fiz uma pós-graduação em BIM, concluí ela no ano passado. Sou aluno do mestrado da UFMG, com dissertação. Trabalho atualmente como especialista na WE Solutions. Sou também engenheiro do Tribunal de Justiça, engenheiro eletricista, e tenho 15 anos de experiência na área de projetos públicos. Mesmo antes de ingressar no Tribunal de Justiça, toda a minha experiência sempre foi com prestação de serviços para órgãos públicos. Antes, muito relacionada a trabalhos para saneamento, para Copasa e outras, praticamente todas as empresas de saneamento do Brasil, fornecendo projetos de elétrica e automação. E há 8 anos que eu estou no Tribunal de Justiça, passei aí também a atuar com tanto desenvolvimento de projetos, fiscalização de projetos, fiscalização de obras de prédios institucionais, né? Que no caso são os fóruns do Tribunal. E participo ainda, né, da implantação do BIM no TJ, que começou em 2018, um pouco antes de 2018, e até hoje está indo, né? A implantação a gente nunca encerra, né? Ela tem sempre uma etapa que a gente tem que buscar, né? Vai sempre aos pouquinhos, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que isso funciona. Bom, inicialmente, né, muitos de vocês já devem ter contato, mas eu vou falar sobre o que é BIM, né? O que é essa siglazinha aí que, né, tem todo mundo que está ligado na engenharia tem se deparado com ela aí. O que é BIM, né? BIM é a sigla de Build Information Modeling, né? Modelagem da informação da construção. Falando assim vagamente, não diz muito, né? Modelagem da informação da construção, né? O que isso quer dizer? Modelagem, né, da informação, né? É o mais importante, né? Modelagem da informação da construção. De tudo, o mais importante é o I, né? A gente ter uma forma de organizar melhor todos os projetos, tudo que diz respeito à engenharia de empreendimento, a gente tem ali agora métodos adequados para isso. Então, tem essa teoria, essa definição do Succar, que eu acho que resume bem o que é o BIM, né? É o conjunto de políticas, processos e tecnologias que geram um método organizado para desenvolver e gerenciar o empreendimento, armazenando todas as informações envolvidas em um modelo tridimensional virtual. Uau, né? Que monte de coisa. O que é isso, né? Então, para poder utilizar, né, os teóricos de BIM, né, sempre se agarram nesse tripé, né? O tripé do BIM é o quê? É política, processo e tecnologia. Então, a gente precisa de 3 coisas, pelo menos, para a gente poder falar que estamos trabalhando em BIM. A gente precisa de políticas bem definidas, de processos bem definidos e de tecnologia para a gente poder organizar isso tudo. Vou dar alguns exemplos só para a gente poder entender como que isso é feito, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Uma empresa, são exemplos bem simplórios para contextualizar mesmo. Vamos supor lá que você trabalha numa empresa que tem esse cenário lá. Meu chefe determinou que a partir de agora todos os projetos que desenvolvemos sejam em BIM. E aí, essa empresa trabalha em BIM? O que a gente tem nessa situação? A gente tem política, né? O seu chefe determinou. Então, você tem uma política que diz que a sua empresa vai ser BIM. Então, eu posso dizer que ela trabalha em BIM? Não. Né? Eu preciso entender primeiro se ela também tem processos e tecnologia para isso. Segundo exemplo, na minha empresa, tem alguns projetistas que utilizam o Revit para desenvolverem seus projetos. Ou seja, o que a gente vê ali?
Bom, alguns projetistas usam Revit, ou seja, o Revit, para quem conhece, é uma ferramenta BIM. Tem ali já alguma tecnologia e tal, mas não parece ser algo muito organizado, não parece ser uma política da empresa, né? Ou seja, nesse caso, você tem tecnologia, mas você não tem nem política nem processo. Então, talvez essa empresa não trabalhe em BIM. Exemplo 3, né? Há um ano, meu chefe determinou que todos os projetos seriam feitos em BIM. Comprou novos computadores e softwares. Fizemos treinamentos para a utilização das ferramentas. Essa empresa trabalha em BIM? Olha, então a gente já tem política, né, que ele terminou. A gente tem tecnologia, né? E tem processo, né? A gente fez treinamento ali, beleza. Podemos dizer que essa empresa trabalha em BIM? Talvez, né? Desde que isso tudo esteja bem coordenado, pode ser que essa empresa sim trabalhe em BIM, mas também pode ser que não. Pelo menos o tripé ali ela começa a ter, né? Então foram 3 exemplos bem simples só para a gente poder entender um pouquinho o que é processo, o que é política e o que é tecnologia. Entrando mesmo, né, no nosso assunto que é o BIM nas contratações públicas, vamos contextualizar melhor o que seriam políticas, processos e tecnologias no serviço público, né? O que seriam políticas, né, para disseminação e do uso do BIM? Dentro do serviço público, o que a gente pode entender como política de estímulo, né, ou de diretriz mesmo para o uso do BIM, seriam as legislações, as resoluções e o próprio fomento, né? A gente vê isso acontecendo já desde 2018, né? Lá na frente a gente tem uma linha do tempo, posso confirmar o ano certinho. A gente vê já algumas iniciativas políticas, né, do uso do BIM e que já com marcos de prazos para a gente poder ter essa exigência e tal. Então já tem uma parte de legislação e resoluções e o fomento, que está em negrito aqui, é o que eu julgo ser mais importante, né? O que é o fomento? Além da lei, eu poder ir lá e criar outros métodos de estímulo, né? Seja ali através, né? Estou dando um exemplo aqui, seja através, por exemplo, vamos fazer um estímulo fiscal para a compra de softwares, por exemplo. Isso é um fomento, né? Ou vamos fazer eventos que possam disseminar melhor o conceito do BIM, então isso também é fomento. Como processos, né? O que seriam os processos? Processos são as pessoas, são as colaborações, os fluxos de trabalho e o planejamento para que as políticas aconteçam, né? Então, o que a gente pode entender como processo público, né? Hoje a gente tem um processo público que tem servido como diretriz para todos os fornecedores, todos os envolvidos, né, no mercado público, que é a estratégia BIM-BR, né, que até está começando a ficar meio defasada, mas ela estabeleceu sim um planejamento com datas, com envolvidos que seriam ali atingidos, né, primeiramente e depois posteriormente com necessidade, né, com obrigatoriedade de uso BIM. E tecnologia, né? Tecnologia a gente tem no serviço público como investimento mesmo, em compra de hardware, software e principalmente treinamento, que não adianta a gente ter computador, ter software se a gente não tiver as pessoas que vão dominar aquilo ali bem treinadas. Ô, Thiago, desculpa aí, só para fazer, né, uma primeira interação aí, uma coisa que eu achei bem bacana desse slide aí, mesmo, né, BIM nas contratações públicas ou a implantação de BIM em empresas privadas, os tópicos são esses, no sentido, né, igual você já começou colocando os primeiros exemplos lá, e muita gente ainda acha que BIM é tecnologia pura e simplesmente, né, que comprando lá, investindo em softwares que são caros, que não são baratos, né, contratando as pessoas para implementar o software dentro da empresa, e aí você vai conseguir, ou então contratando um funcionário que desenhe Revit, você acha que agora você está fazendo BIM, né? Então, bem bacana esse slide que mostra isso, né? A relevância dos 3 tópicos iguais, né? No mesmo nível, né? Política, processo e tecnologia nesse mesmo nível de implementação. Sim, é um tripé, né? Sem um dos 3, você
o seu BIM fica meio torto, né? Não tem como você ter ali uma sustentação mesmo do que é, e você vê muitos casos de frustração, né, na implantação, justamente porque, né, é aquele caso ali, né, determinou que todo mundo vai trabalhar em BIM, e aí? Né? E agora? Né? Ah, não, mas ele comprou as máquinas, ele comprou o software, e agora? Não está acontecendo, porque não é isso, né? A gente precisa iniciar com o primeiro passo é a implantação, né? A gente precisa fazer uma implantação, e essa implantação passa pelo diagnóstico do que você realmente precisa, para depois sim, definir o que nós vamos comprar, quem que nós vamos treinar, por onde nós vamos começar. Isso é interessante. Bacana. Bom, e por que esse assunto é muito relevante, né? Por que estamos discutindo BIM no serviço público, né? O Estado brasileiro, né, talvez o mais importante contratante, né, em termos numéricos e financeiros, de engenharia, né? Seja direto ou seja indiretamente, né? Então, ele coloca aqui que ele é o agente patrocinador do mercado de engenharia de construção. E sendo o principal agente, quando ele começa a exigir o BIM, automaticamente toda a sua cadeia de fornecedores passa a se preparar para fornecer a se adequar e começar também a trabalhar em BIM para poder fornecer e não perder esse mercado. E o interessante, quando a gente fala de serviço público, quem não trabalha muito com serviço público tende a pensar que somente grandes empresas prestam serviço para a administração pública, e não é verdade, né? A gente vê que tem uma capilaridade muito grande, ainda que tenham contratos muito grandes. O exemplo do próprio TJ, a gente faz editais de contratação de projetos que são longos, né? São contratos de 2 anos, o volume financeiro significante. Então, acaba que grandes empresas vencem, mas lá na ponta, quem está desenvolvendo só é uma empresa pequena, né, que presta serviço para outra empresa e por aí vai. Então, acaba acontecendo uma capilaridade, todo mundo se envolve, né? Então, a gente sente isso mesmo, né? Quando a gente publicou o primeiro edital em 2018, as empresas que até então forneciam o projeto para nós, muitas delas não estavam preparadas. Quando a gente publicou o último edital, agora, esse ano, em BIM também, as mesmas empresas já se prepararam. Então, a gente vê que foi realmente um fato impulsionador, e isso acontece com todas as entidades da administração. Bom, vamos começar então falando do primeiro pé do tripé, né, que são as políticas, né? A gente tem alguns marcos nacionais da utilização do BIM no Brasil. Lá em 2006, gente, ou seja, 14 anos atrás, o BIM não é um assunto novo. BIM é presente, né? BIM já não posso nem falar que é presente, BIM já é coisa que acontece há muito tempo no Brasil. Está ganhando uma adesão muito maior agora, não apenas pela obrigatoriedade, mas principalmente pelos benefícios. Inclusive, está passando a ser obrigatório por conta dos benefícios, né? E não o contrário. Então, lá em 2006, o Exército Brasileiro adota o BIM. Começaram os estudos. O Exército talvez hoje seja a entidade entre os 3 poderes aí que está mais desenvolvida, né? Eles têm processos muito avançados em BIM. E aí foram os pioneiros também. Em 2010, o Ministério do Desenvolvimento, que não existe mais, contrata empresa para desenvolvimento da biblioteca BIM para as obras do Minha Casa Minha Vida. Obras do Minha Casa Minha Vida correspondem aí a um grande percentual do que se fala em construção civil no Brasil, né? Então, quando em 2010, ou seja, 10 anos atrás, o Ministério do Desenvolvimento apontou para isso, já estava ali dando uma diretriz. Gente, vamos trabalhar em BIM, mesmo em projetos simples, relativamente simples, que são os projetos do Minha Casa Minha Vida. Em 2010, aconteceu a primeira licitação BIM, que foi para o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Ou seja, há 10 anos atrás já havia uma licitação de BIM. Em 2012, eu gosto muito desse marco aqui, porque eu acho que aí sim começou a haver uma organização no que diz respeito a licitações BIM. O governo de Santa Catarina criou o seu manual BIM, que é um caderno de licitação. Eles tinham uma necessidade lá para a licitação de contratação de projetos de um hospital,
e estavam muito insatisfeitos na época com os projetistas, em geral, com projetos incompatibilizados, e etc. E viram que talvez o BIM fosse aí uma saída para resolver esses problemas. Então, lá em 2012, há 8 anos atrás, foi feito o Manual BIM de Santa Catarina, que subsidiou a parte técnica, né? O que eu preciso, o que eu tenho que ter de entregáveis em BIM, né? Nessa licitação. É o que está escrito no caderno BIM de Santa Catarina, que até hoje é seguido, inclusive, por nós, do Tribunal de Justiça. Em 2015, foi criada a rede BIM, né, de cooperação entre os governos do Sul, né? Os 3 estados do Sul. O Sul realmente foi pioneiro no BIM. Em 2018, teve o primeiro decreto BIM, que já estabeleceu a estratégia BIM-BR, que eu disse, que já colocou alguns marcos, alguns prazos para que passasse a ser obrigatória a utilização de BIM no serviço público. Em 2019, teve uma atualização desse decreto. Esse ano teve uma outra atualização desse decreto, agora já dando... porque esse decreto ele definia... eu não vou aprofundar muito, porque esse assunto é um pouquinho chato, tá, gente? Mas esse primeiro decreto ele definia... em linhas gerais, fala assim, o governo brasileiro vai passar a usar BIM. O segundo decreto, ele já fala assim, o governo brasileiro vai passar a usar BIM, a partir de tais dados eu vou querer isso, isso e aquilo, a partir do outro ano eu vou querer isso, isso e aquilo. E a partir do decreto deste ano, já ficou definido, algumas coisas ficaram mais objetivas. Por exemplo, já se definiu que prioritariamente as obras do Ministério da Defesa vão ter que usar BIM. Também as obras de aeroportos, infraestrutura, terão que usar BIM primeiro do que as outras, né? Então, você já dá para perceber que já as coisas estão evoluindo, né? Estão cada vez mais detalhadas, foram definidos os comitês de disseminação. Então, assim, em termos de política, houve um avanço muito grande, principalmente de 2018 para cá, no sentido de disseminação, né? E do uso mesmo do BIM. Voltando aqui um pouquinho, em 2018 foi criada a estratégia BIM-BR. Ela tinha os seguintes objetivos: difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, criar condições para investimento em BIM, estimular a capacitação, propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e contratações públicas com o uso do BIM. Ou seja, começou a haver um certo planejamento e um certo processo, né? Então, aqui é uma política que já estabeleceu um processo. Você vê já o segundo pilar, o segundo pé do tripé do BIM se estabelecendo. Desenvolver normas e guias e protocolos para adoção, desenvolver plataforma, Biblioteca Nacional BIM, ou seja, existe uma Biblioteca Nacional BIM onde é possível a gente coletar ali famílias para as ferramentas de modelagem, estimular o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a BIM, incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros, que é o padrão IFC, no serviço público, etc. A estratégia BIM-BR, como eu falei anteriormente, ela estabeleceu algumas metas. Quais são as metas da estratégia BIM-BR? Na fase 1, que já é para ano que vem, os projetos a serem licitados no serviço público já deveriam ser em BIM, com finalidade de compatibilização e também para geração de documentação. Ou seja, nós estamos falando que é uma fase que 2021 é daqui a alguns meses, né, gente? Então, só que, como eu disse, essa estratégia estava um pouco solta, né? Eu falo assim, não, eu quero projetos em BIM, mas apenas projetos estratégicos. O que se entende por projetos estratégicos? Não sei, né? Aí, depois, os decretos seguintes foram afunilando isso, até que hoje a gente tem a definição que projetos estratégicos são os projetos do Ministério da Defesa e alguns do Ministério de Infraestrutura, relacionados a aeroportos e rodovias, etc. Ou seja, a partir do ano que vem, projetos do Ministério da Defesa e projetos de infraestrutura necessariamente devem ser em BIM. A fase 2... Só aproveitando, desculpa, sim, aproveitando, né, essa fala sua aí também, nesse ponto, é interessante, muito legal você deixar, né, isso claro assim, e delimitado, porque muita gente tem vendido, que tem feito BIM em cima do decreto, né?
que tem falado assim, ó, a partir de 2021 todo mundo tem que fazer BIM, e não é bem assim, né? Então é por fases, quais são, né, as instituições que vão começar a projetar em BIM e tal. Então, bem bacana, assim, esse esclarecimento que você deu, que eu acho que é bem relevante para o pessoal, né? Quem ouve falar, né? Assim, quem conhece pouco de BIM, e não conhece, às vezes, o decreto, né? O pessoal fala, não, a partir de 2021 vai ter que começar. Não, é o primeiro passo, primeira fase, igual você colocou, bem bacana. A gente até queria que fosse, né? É, Não, todo mundo aqui, então obrigado. Mas, assim, em BIM isso não funciona, né? Primeiro, que a gente não consegue virar a chave de um dia para o outro. A gente depende de política, processo e tecnologia, né? Isso não se consegue da noite para o dia. Mas, assim, alguém precisa começar para puxar o restante, né? Então, que bom que agora se definiu. Que tem aí o Ministério... E são entidades importantes, né? O Ministério da Defesa, que em infraestrutura, né? E o próprio Ministério de Infraestrutura, que também tem, ano que vem, a gente está caminhando aí para a segunda, chegar em época eleitoral, que a gente sabe que tem muito investimento em infraestrutura, né? Então, acaba que vai sair muita coisa, né? Então, a gente teria, só dando continuidade, então, inicialmente, a estratégia BIM colocava que para 2024, ou seja, estamos falando aqui 4 anos e meio, todos os planejamentos das obras já teriam que ser feitos em BIM. O próprio gerenciamento da obra teria que ser em BIM. Isso não acontece hoje, não acontece significativamente nem na iniciativa privada, né? A gente faz isso aqui em BH, mas assim são casos muito isolados, né? E no Brasil também ainda são casos muito isolados. A gente ter gerenciamento da obra em BIM, de ter planejamento da obra em BIM, isso acontece, claro, já é realidade, mas mesmo na iniciativa privada isso ainda não é comum. Então, assim, pensando que daqui 4 anos e meio o setor público teria que já ter isso também é uma coisa, é uma proposta ousada, né? E a terceira fase, em 2028, até os comissionamentos, as build e tal, facility management, que é o gerenciamento, né, de manutenção, a operação, reforma, ou seja, aqui na fase 3 eu teria o ciclo BIM fechado, né? Eu, sinceramente, acho que esses prazos vão ter que ser readequados para que todo mundo realmente consiga trabalhar de verdade em BIM, não seja um processo todo, né? Mas só o fato de ter marcos já serve como estímulo, né? Assim, beleza, em 2021 apenas o Ministério da Defesa e o de Infraestrutura que vão trabalhar em BIM. Meu amigo, mas se você presta serviço para outro órgão, a chance dele já implantar, mesmo não sendo obrigado, é muito grande. Porque esse marco de 2021, ele estabelece alguma obrigatoriedade, mas todo mundo sabe que daqui a pouco todos os órgãos vão ter que seguir. E, como eu disse, não é apenas pela obrigatoriedade, mas sim pelos benefícios, né? E ainda tinha algumas metas, né, que a estratégia BIM-BR propôs, que era de aumentar a produtividade das empresas em 10%, reduzir os custos, em geral, em quase 10%, aumentar a adoção do BIM de 5% para 50% do PIB da construção civil e elevar em quase 30% o PIB da construção civil. Ou seja, alguém lá no MDIC, né, no Ministério do Desenvolvimento, está ligado que o BIM pode fazer isso, né? Nós estamos falando em elevação de 30% do PIB da construção civil, que depois do agronegócio é o principal influente aí no PIB do Brasil, né? Então, né, nós estamos falando de muita coisa. Bom, e como é que o Brasil está frente ao mundo aí em BIM, né? A gente tem países que estão muito desenvolvidos, né? Que essas datas, 2007, 2002, 2016, são as datas em que os países já chegaram a publicar seus BIM mandates, que são seus cadernos de definições de como que eu quero contratar em BIM e tal. E aqui, pela escala de cores, quanto mais forte o amarelo, é que o uso do BIM já é obrigatório em projetos públicos. O amarelo mais clarinho, ele está previsto para ser obrigatório, e o cinza habitual, o preto, ainda não está em uso. Então, o que a gente tem aqui já muito avançado? O uso obrigatório. Rússia, a parte aqui oriental da Europa,
Também tem aqui Portugal, aliás, Portugal ainda não, mas Alemanha, agora já tem previsão para ser obrigatório. Portugal, Brasil, Canadá e a gente que é o Brasil. Então, a gente já está começando a conversar igual todo mundo. Agora, sim, aproveitando um pouquinho fora do contexto, mas já que tem muitos estudantes assistindo, é um comentário que é importante. Desde que eu comecei a trabalhar em BIM, que eu senti uma grande diferença, que sirva para estímulo, né, dos estudantes que estão ouvindo. Gente, quando você passa a trabalhar em BIM, você passa a trabalhar em padrão mundial. Né? O que se faz em BIM aqui é o que se faz, né, desde que você realmente esteja trabalhando em BIM, é o que se faz em qualquer lugar do mundo. Claro que o que você vai ter é alteração de norma, mas a gente vê, por exemplo, os projetos brasileiros em BIM, eles são muito mais detalhados que os projetos americanos, por exemplo. Então, assim, se você quer expandir suas fronteiras de trabalho, aprenda um BIM. O BIM serve para isso, né? Você começa a ter um nivelamento mundial em termos de ferramentas de trabalho, em termos de processo de trabalho. Então, só um parênteses aí para chamar a atenção da turma aí, que quando você vira um profissional BIM, você vira um profissional do mundo. E no Brasil, como é que nós estamos aqui? Mesma coisa, tá, gente? Quanto mais escuro o amarelo, é porque já é obrigatório. Então, no Paraná já é, no Rio Grande do Sul, né, já estava previsto uma obrigatoriedade, e Santa Catarina, que foi o pioneiro, que fez o maravilhoso Manual BIM, que é o que serve de referência hoje para muitas licitações, inclusive as do Tribunal de Justiça. A gente não desenvolveu um BIM Mandate próprio. Abrindo parênteses, o BIM Mandate, gente, eu falei aqui já algumas vezes, ele é similar ao caderno de encargos, né, que a gente tinha nas licitações tradicionais. O BIM Mandate, ele fala, por exemplo, como que eu quero que seja entregue um projeto básico de arquitetura em BIM? Como que eu quero que seja projetos de estruturas? Como é que eu quero que seja projetos de instalações? Qual que é o nível de detalhamento que eu vou ter? Quais são as ferramentas que eu aceito? Quais as ferramentas que eu não aceito? Quais as versões só? Então, ele dá muito... Ele é um manual que o projetista, o fornecedor, ele vai seguir para entregar um projeto BIM. Então, assim, isso é uma coisa muito difícil de se estabelecer, de se desenvolver quando você ainda não trabalha em BIM. Então, tendo nacional, né, que foi feito pelo governo de Santa Catarina, pelo Rafael Fernandes, isso ajuda muito, porque já é um BIM Mandate adequado a licitações. Né? Então, a gente pegou carona nele aí e teve sucesso nas licitações que a gente teve até então, até hoje, sem ter um BIM Mandate próprio do TJ. Então, a gente segue, e vários outros órgãos no Brasil também seguem, e funciona, foi muito bem elaborado, funciona muito bem. Tiago, só fazer mais uma interação aí. Uma coisa que eu acho bem legal do Manual BIM lá do governo de Santa Catarina, e que eu lembro de já ter visto alguns eventos deles apresentando a questão do manual, e uma das maiores vitórias que eles falaram, assim, depois de ter conseguido implementar, de ter sido um sucesso, de ter sido benchmarking para o Brasil, foi que mudou o governo. E mesmo mudando o governo, eles continuaram conseguindo manter o projeto, né, e o manual, digamos assim, vivo, né, ele continuar sendo utilizado e cobrado. Então, achei isso mais sensacional ainda do que já ter conseguido com sucesso implementar um manual BIM, e eles ainda terem conseguido mostrar a relevância para o Estado que foi utilizar, criar esse manual, cobrar essa implementação, e aí continuar, né? Justificar para o governo seguinte, falar assim, olha aqui, né? O tamanho do projeto que a gente conseguiu, né? O sucesso que é, né? E não deve ser mudado, assim, no sentido de, né? Não deve ser deixado de lado, né? Então, acho isso muito bacana, que muitas vezes a gente pensa na implementação de BIM, principalmente pelo governo em si, né? No órgão, no TJ, como você está lá, você vai falar mais os cases e tal, mas quando o Estado cobra, muitas vezes vem novo governo e não vai para frente, né? Porque o novo governo não quer muitas vezes continuar, porque não acredita em uma coisa ou outra. Eu achei sensacional isso também, então só queria botar né, fazer esse asterisco em cima disso, que é bem bacana. Assim, eu sou um grande admirador do Rafael Fernandes, né, lá de Santa Catarina, porque você imagina o desafio, né? Você tem um projeto de um hospital, que é um negócio que poucas pessoas dominam, né, poucas empresas dominam, e você tem um insight de
contratar esse projeto em uma tecnologia que quase ninguém domina, né? Ainda mais na época que era o BIM. Na época que foi, né? Então, assim, para isso eles correram muito atrás, estudaram muito e fizeram um manual sensacional, né, próprio, com a equipe deles. E hoje eles têm laboratórios, né, que é o Labim de Santa Catarina, que fazem trabalhos sensacionais. Então, assim, são muito referência no assunto. Quando a gente fala de BIM do setor público, não podemos nunca deixar de citar o pioneirismo lá de Santa Catarina, que presta trabalho para todos os órgãos públicos hoje, né, o serviço que eles fizeram. E conseguiram levar também os outros dois, né, do Sul, né, o Paraná e o Rio Grande do Sul também. Sim. Né, eles conseguiram criar sim. esse grupo, né, no Sul, que foi muito bacana também. Legal. E hoje, eu vou falar um pouquinho mais para frente, hoje existe um grupo também dos estados do Sul com os do Sudeste, né? Isso foi feito, se não me engano, ano passado. Então, a colaboração só vai aumentando, né? Legal. E uma das bases do BIM é a colaboração, né? Então, em Minas, nós ainda estávamos aqui, essa fonte aqui é do ano passado, tá, gente? Eu acredito. Tem iniciativas já acontecendo, por exemplo, na Copasa, que está começando a implantar. Então, assim, grandes empresas de engenharia do Estado, né? A Copasa e talvez as outras superintendências de prefeitura, tipo a Subcap, o próprio DR, que tem feito muita coisa também em BIM. Então, assim, as empresas de engenharia do Estado já viraram a chave, ou estão, pelo menos, em processo organizado de virar, né? Então, acredito que 1 ano, 2 anos, a gente vai poder estar falando bem melhor do BIM aqui no nosso estado. Bom, quais são os marcos políticos aqui em Minas, né? Coloquei aqui como primeira grande iniciativa pública o próprio edital que nós publicamos no Tribunal de Justiça, né? E o grande motivador para a gente lá no tribunal migrar para o BIM, né? Em 2018 ninguém falava ainda em obrigatoriedade nem nada. Esse edital começou a ser construído, inclusive, antes, em 2016. A gente tinha o mesmo problema lá de Santa Catarina. Fornecedores com projetos com nível de compatibilidade muito baixo e tal, e a gente buscava empresas que investissem em seus processos, né? Porque isso é problema de processo, né? Não é deficiência técnica, não é nada disso, é processo. Então, a gente começou a pesquisar o que poderia ter, o que as empresas poderiam ter de diferencial que indicassem que elas fossem mais organizadas, que fossem mais evoluídas, que investissem em seus processos, né? E aí a gente concluiu que o BIM, em 2018, pelo menos, pudesse ser aí um grande diferencial, que pudesse, sim, trazer melhores empresas como prestadoras de fornecimento de projetos, né, de engenharia. E aí a gente não tinha nada preparado, nós não tínhamos política, né? O tripé nós não tínhamos, nós só tínhamos uma intenção, né? Uma política do setor de engenharia, não era uma política do tribunal. Então a gente publicou esse edital de uma forma meio convencional, como a gente sempre contratou, com um anexo, que era a especificação do que a gente queria em BIM, e esse anexo era o próprio caderno de Santa Catarina. Então a gente foi por um caminho muito fácil, né? Por isso que eu falo que a gente não precisa sofrer tanto, né, para tentar os órgãos públicos darem seus primeiros passos. Foi uma caminhada ideal? Claro que não. Nós começamos super tortos ali, recebendo projetos, mas, né, chegando realmente para em BIM, mas a gente não estava totalmente preparado para receber esse projeto, ou seja, a gente tinha um processo, né, que era o edital, mas a gente não tinha política, a gente tinha tecnologia, a gente comprou computadores, a gente comprou licenças de softwares, mas a gente não teve um treinamento tão bom. Então, assim, acho que a gente pode falar de erros e acertos, né, mas por mais que tenham acontecido erros, foi fundamental ter começado, né, em 2018, para a gente hoje poder ter maturidade, saber que né, o caminho é outro, mas, né, aproveitando tudo que foi feito, que está sendo feito ainda, para dar passos mais consistentes. E outra situação também, em 2018, ao contrário do que acontece hoje, né, apenas 2 anos depois, não havia empresas de consultoria
pelo menos que tivesse um mínimo, não havia ou havia muito poucas empresas de consultoria que pudessem dar um auxílio isento para a gente relativo assim, que passos que devemos seguir, né? As consultorias que a gente tinha acesso à época eram as próprias consultorias vinculadas aos vendedores de software, né? Então não tinha aquela isenção, sempre ia apontar para uma solução que fosse daquele fabricante. Então, assim, hoje não, hoje a gente já tem boas empresas, né? Inclusive em Belo Horizonte, que prestam esse serviço de consultoria de forma isenta, que fazem todo o mapeamento de processo, que eu vou falar um pouquinho à frente. Então, a gente teve essa iniciativa, foi legal, a gente tem, né, o Tribunal de Justiça recebe projetos em BIM, já tem obras que estão sendo construídas com esses projetos em BIM. Nosso BIM ainda não chegou à obra, né, a gente está no setor de projetos, estamos caminhando para poder fazer as obras em BIM, é um processo longo, né, por isso que foi importante ter iniciado, né, para a gente poder dar outros passos. Assim, né, seguindo aqui na linha do tempo, em junho de 2019, o DR, né, que também o CEINFRA, né, que são órgãos que são irmãos ali, eles montaram um grupo de estudo para fomento do BIM, com uma equipe muito legal, né, o Vitor Calisto estava à frente, né, desse processo. Fizeram e estão assim, caminhando para fazer uma implantação muito correta, né? Estão se preparando, estudando muito antes. Agora sim, né, com conhecimento, estão investindo no parque de máquinas, em software e tal, para poderem já começar muito bem preparados. Em outubro de 2019 aconteceu essa cooperação, que eu comentei um pouco antes, com os estados do Sul e os do Sudeste. Foi iniciativa, inclusive, aqui do pessoal do DR, de correr atrás desses contatos. E em novembro de 2019, houve esse convênio do governo do estado com o SEBRAE e a CEBIM, que é a Câmara Brasileira de BIM, para apoio ao DR e à CEINFRA. Então, assim, por mais que o TJ tenha sido pioneiro, eu acho que, assim, até então, o modelo mais correto, pelo menos seguindo a teoria de implantação BIM, está sendo o DR, que estão se preparando, estudando, correndo atrás de outros exemplos, procurou o próprio TJ para a gente contar as experiências, vai atrás do próprio pessoal de Santa Catarina, ou seja, estão muito organizados. Com certeza, quando começarem de fato a trabalhar em BIM, vão estar muito bem estruturados, o processo vai correr muito mais rápido. Então, por que a gente precisa do BIM? Né? Principalmente em obras públicas. Gente, o cenário de obras públicas, quem trabalha nessa área sabe o que acontece. A gente tem um percentual no Brasil de 37% das obras públicas paralisadas. Por que isso para? Por que as obras param? Seja por problemas do próprio fornecedor, seja por problemas de compatibilização, seja por erros de projeto. Tudo isso, coisas que podem ser minimizadas com a utilização do BIM, porque o BIM automaticamente te força a ter processos mais organizados, te força a ter processos que são mais validados, com mais etapas de validação. Isso tudo resulta em soluções mais enxutas, mais fiscalizáveis, inclusive, e aí a tendência é que esse percentual caia bastante, né? Outro problema, orçamento estourado. 70% das obras públicas custam no final mais do que foi orçado. Por quê? Mais uma vez, problemas de projetos, principalmente. A gente, com projetos fracos, a gente tem um nível de precisão de orçamento muito menor. A gente tem problemas de incompatibilidade de obra que acabam tendo um custo muito alto para resolver. Então, tem os famosos aditivos, né, que todo mundo evita, mas que sempre acontece. Então, 70% das obras públicas custam mais do que o previsto. Desperdício, 30% do orçamento em desperdício. Então, isso não só em obras públicas, tá, gente? O desperdício de 30% é geral, infelizmente. Por quê?
né? A gente constrói para depois quebrar, né? O que acontece? A gente sempre faz. A gente vê obras cheias de entulho, obras cheias de caçamba, né? Obra de construção, não estou falando só de reforma. Por quê? Projetos mal feitos também, ou mesmo planejamento mal feito, que às vezes eu preciso construir para depois desconstruir para entrar com alguma outra coisa. Aqui o cenário das obras paralisadas, tá, gente? Motivos da paralisação, né? Fonte do próprio Tribunal de Contas da União do ano passado. Então, a grande maioria são problemas técnicos, né, que podem ser minimizados com a utilização do BIM. 23% abandono da empresa, né, empresa fornecedora. Mas por que ela abandona? Provavelmente por um problema de projeto que ela não percebeu no momento e acaba tendo que pagar por esse problema, né? Então acaba abandonando também. Outros, orçamento financeiro, que também pode vir de projeto. Enfim, é projeto, né? O grande grosso do que a gente tem de problemas de obras paralisadas, com certeza, a grande maioria é por problemas de projeto. Bom, vou falar agora um pouquinho de processos, tá? No setor público, a gente tem o seguinte cenário: técnicas insuficientes ou inexistentes. Eu gosto muito de falar, né, do TJ. O TJ, o Tribunal de Justiça de Minas, é um órgão de justiça, não é um órgão de engenharia. Nós temos lá na nossa engenharia hoje 400 pessoas. Né? E te digo, falta gente, porque a gente faz muita obra e a gente fiscaliza muito. A gente tem uma equipe muito fiscalizadora. Quem presta isso para o Tribunal de Justiça podem confirmar isso. A gente pega muito firme, tanto na fiscalização de projeto quanto na fiscalização das obras. Né? Então, mas isso, gente, é exceção. O TJ é exceção. A gente tem total ciência disso. Inclusive, muitos fornecedores fogem da gente por conta disso, que sabem que a gente tem uma fiscalização muito forte. Então, assim, considerando o setor público como um todo, em geral, o que a gente vê é que não tem gente suficiente, né? Muitos órgãos públicos não têm nem engenheiro, né? Aliás, muitos não, praticamente todos, não tem nem engenheiro, não tem arquiteto. Então, como é que funcionam as fiscalizações? Vamos contratar uma empresa para fiscalizar. E aí? Né? Quem fiscaliza a empresa? Então, os problemas de equipe técnica insuficientes ou inexistentes são gerais. Né? E isso, a tendência é que seja cada vez maior, né? Que se invista menos em pessoal. Né? Então, assim, com a utilização das ferramentas BIM, dos processos BIM, a gente possibilita meios mais organizados e assertivos de análise e fiscalização de projetos e obras, em comparação com o meio tradicional. Né? E outra coisa que, infelizmente, acontece, que os fornecedores, as empresas de projetos, as empresas construtoras, apostam na omissão do serviço público. Então, assim, a gente tendo ferramentas de fiscalização mais eficientes, a gente gera um meio desfavorável à negligência dos projetistas e das próprias construtoras. Ou seja, a gente fortalece o Estado quando a gente passa a ter tecnologia, processo e política. BIM. Bom, esse aí, quando o pessoal vai em serviço público, essa cena que a gente costuma ver, né? Uma pilha de processo, uma pilha de papel, com planta, memória, cronograma, orçamento, especificações, e o funcionário público ali escalando essa coisa, né? Sendo ineficiente por conta do que ele tem na mão também, né? Por conta do investimento em pessoal e etc. Bom, agora eu vou dar um exemplo de como que a gente tem feito já, isso é um exemplo real do Tribunal de Justiça. Esse é um projeto de um data center que a gente está em movimento ainda, feito por uma empresa terceirizada, que ganhou essa licitação. E o data center 100% em BIM. Bom, projeto data center, eu sou o responsável pela fiscalização desse projeto, mas que eu tenho muita experiência. Nunca fiz um data center na vida, né, gente? É um projeto que a gente faz todo dia. Mas, assim, estou aprendendo muito com ele e vou mostrar a importância de ter o processo BIM e como que seria diferente a análise se não fosse BIM, né? Isso é uma ferramenta que a gente usa para checagem dos modelos. Inicialmente é só uma checagem visual,
Esse modelo já tem tudo, arquitetura, estrutura, tubulações, elétrica, ar-condicionado. E aí a gente começa a fazer algumas checagens visuais mesmo, inicialmente, do que está executado ali no modelo. A gente tem condição de ver o entreforro, enfim, o que a gente precisar de informação, a gente consegue ir filtrando ali para tentar detectar alguma coisa visual. Claro que tem as checagens automáticas também, tá, gente? Mas eu estou mostrando. Olha só esse entreforro, a quantidade de tubulação que a gente tem. Como que a gente olharia isso em planta? Né? Em 2D, em planta impressa? Né? Como é que a gente faz? Né? Acaba não fazendo. Né? A gente olha cada disciplina individualmente, a compatibilização deixa a desejar. Então, em BIM é possível a gente fazer com esse critério de análise e muito mais rápido. Então, a tendência é que quando isso vá para a obra, esse projeto for para a obra, ano que vem, o nível de erro em obra seja muito reduzido. Né? A gente vê ali, sabe, os desvios em viga, por exemplo, você está mostrando no vídeo, desvio da tubulação em viga, né? A quantidade de tubulação, novamente. Né? Então, isso é muito difícil de ser conferido em planta, que trabalha com esse tipo de projeto, sabe? Então, assim, hoje a gente já vê o BIM como fundamental, a gente não vive mais sem. Principalmente para esse tipo de projeto. Então, é aquela coisa. Não é só pela obrigatoriedade, é pela facilidade. Né? A gente tem que investir em processos para poder fornecer um serviço melhor para a população, que é a finalidade. Né? Então, assim, o nível de detalhe... para vocês terem uma ideia, esse projeto ainda estava em anteprojeto. Né? Ainda teve projeto básico, projeto executivo, certificação. Então, assim, o projeto ele sai muito redondinho, né? Com muito esforço e tal, mas ele sai, né? Tem também toda a parte de documentação e plantas também que vai compor licitação. Mas é isso. Eu queria mostrar mesmo a diferença, né, em relação a uma fiscalização convencional, vamos falar assim, né, em papel. Isso aqui também, outros recursos que a gente tem, que são para inclusão de comentários, né, no próprio modelo. A gente consegue fazer os comentários de fiscalização no próprio modelo. E isso facilita muito, tá vendo? Que eu estou colocando que os muros estão fora de posição. Onde que está acontecendo isso aqui? Ó, no 1. Vamos seguir. A tag 2. Passar a iluminação de emergência para o projeto de detecção e alarme de incêndio. Não tem que estar aqui. E vai. 3. Verificar se a iluminação nesse ambiente não está superdimensionada. E por aí vai, sabe? Isso é muito difícil. Isso antes era tudo feito em relatório escrito. Aí você escreve lá, no ambiente tal, a luminária número tal, isso está ruim. Então, o negócio fica muito mais dinâmico, muito mais interativo e muito mais organizado. Você tem toda a informação concentrada no modelo, que isso é BIM. Né? Você ter um repositório de informação em um local só. E só para adicionar aí também, Thiago, e aí dentro disso, igual você falou, né, tudo em um ambiente só, muito mais fácil a coordenação, a gestão, o controle, solicitação de alteração, né, para o projetista específico, né, então se é o hidráulico aí, né, a parte do MEP, e aí você manda para o projetista específico pelo próprio sistema, né, você já manda comunicado. Na hora que ele receber isso, ele já sabe aonde que ele tem que alterar, né? Ele não precisa ficar navegando no sistema para ele encontrar onde que está o erro, né? Ele já vai direto na identificação lá que ele tem que fazer alteração. Né? Sim, isso acontece muito. Assim, acontecia muito, né? A gente fazia os relatórios com 200 itens para serem revisados e, vamos colocar assim, 10% não era revisado porque o autor do projeto não entendia o que a gente estava pedindo. Então, assim, sendo visual, não tem como, não dá muita margem para dúvida, né? Então, o processo fica mais dinâmico, né? Mais rápido. Bacana. Deixa eu passar aqui. Bom, para os serviços públicos e para os fornecedores, né? E para as empresas que prestam serviço, quais são os benefícios, né? Bom, os projetistas sempre tiveram a sua responsabilidade toda, né? Independente dos projetos serem bons ou ruins, terem erros, a responsabilidade técnica sempre é do projetista.
Então, quando a gente tem ferramentas que asseguram uma solução mais correta ou uma solução mais conferida, mais assertiva mesmo, a gente tem uma segurança para o projetista que lá no futuro ele não possa ser onerado por erros de projeto, enfim. Para as construtoras, isso é bem interessante, inclusive. Na hora de uma construtora entrar numa licitação para ver se aquela obra vale a pena ou não, tendo os modelos em BIM, ele consegue fazer uma avaliação muito mais precisa de se o orçamento que a gente está disponibilizando ali está correto, tem margem para ele fazer a obra dele ou não. É interessante que esse serviço já vem sendo prestado em Minas, né, por outras empresas. Lá no TJ acontece isso. A gente publica ainda obras que não são BIM, com projetos em CAD e tal, e muitas empresas modelam os projetos em CAD para avaliar se aquele projeto tem algum erro, se poderia prejudicar a execução e a empresa prejudicar o lucro da empresa, né? Então, mesmo na época do CAD, já existiam empresas que prestavam serviço BIM para avaliação de viabilidade. Então, assim, agora que a gente já está disponibilizando os projetos em BIM para a licitação das obras, a tendência é que as empresas interessadas, os consultores interessados, façam a avaliação com muito mais precisão, muito mais rápido, né? Então, para elas é interessante que ela avalie o risco dela melhor, e para nós também, que quanto mais preciso for a possibilidade dela avaliar o risco, a chance da gente ter propostas mais competitivas que realmente sejam execuíveis é muito maior, né? Bom, vou dar mais um exemplo de vídeo aqui, que é um estudo de viabilidade em BIM. Esse é mais rapidinho. Ele trata mesmo do planejamento do empreendimento no terreno. Isso é um prédio do próprio TJ. A gente vê aqui, ó, o primeiro serviço de terraplanagem, agora vem o canteiro de obras. Aqui, não sei se está dando para ver, mas no cantinho, ele aparece aqui o que é, quando que está sendo feita essa tarefa, quanto que já foi gasto até esse momento. Aqui, o canteiro de obra está sendo executado em 26%, ainda não acabou. Então, eu tenho agora a execução das fundações, primeiro cintamento de vigas, aí agora já está saindo da terra, aí os pilares e tal, a grua. Então, isso tudo dá para a gente simular a construção antes da construção. Então, aqui, ó, volto a dizer, está todo o custo. Até agora gastei aqui 540 e poucos mil. As vedações estão em 18%, a grua em 40% aqui. Então, e aí vai. Com isso, eu tenho condição de avaliar a viabilidade dessa obra, antes dela ser executada, né? Ou se eu preciso fazer alguma modificação nos métodos construtivos, etc. Isso é o que a gente chama de BIM em 4D, que é planejamento vinculado ao modelo. Bom, e aí? Lindo, maravilhoso. Como é que a gente começa, né? O primeiro passo sempre deveria ser a contratação de uma implantação BIM. É o que está fazendo a Copasa, né, de forma muito correta, investindo inicialmente na contratação do serviço de implantação. É o que está fazendo o DR também. Como é que funciona a implantação? É contratado um diagnóstico, né, da organização, ou que seja da gerência, né, no nosso caso lá da nossa diretoria de engenharia, por exemplo. É feito um diagnóstico para avaliar como que a gente trabalha hoje, onde que o BIM pode ser mais interessante, onde que ele pode ser mais facilmente implantado no primeiro momento, onde que é mais difícil, como que a gente faz a integração entre os setores lá de projeto, de orçamento, de obra. Então, isso tudo acontece num mapeamento mesmo de processo que a gente fala, que é o diagnóstico, né? O que eu tenho visto é que os órgãos públicos têm investido no diagnóstico, até com dispensa, porque não é um serviço tão caro. Então, ainda se enquadra ali na faixa de dispensa, então a gente consegue contratar diagnóstico sem licitar, e o próprio produto diagnóstico fornece ali meios, né, em termos de referência, para a gente fazer uma licitação mais completa do serviço de implantação, mas com embasamento técnico maior. Então, o próprio diagnóstico vai levantar qual que é o objetivo. Você só quer projetos compatibilizados, você quer não, você quer chegar lá no 6D, né? Enfim. Processos, né? É importante que as instituições desenvolvam seus próprios BIM-mandates, né? Aqui, novamente, Caderno de Santa Catarina, que a gente, o TJ segue, e muitos órgãos também seguem.
que lá tem a definição dos conceitos, né? De que você entende como BIM, o que você entende como nível de detalhamento, o que você quer que modele. Por exemplo, eu vou querer que modele ali o parafuso que instala a minha luminária. Pode ser que eu queira, mas pode ser que não. Então, isso tudo tem que estar claro, porque isso está diretamente relacionado ao preço, né? Quanto mais detalhado, mais caro. E por que é importante que o próprio órgão desenvolva o seu BIM mandate, né? Quem é que sabe melhor do que você precisa? Você ou seu fornecedor? Né? Geralmente é você. Outra coisa de processo que é muito importante que as empresas públicas, né, os órgãos públicos tenham, que são os planos de execução BIM. Né? Para cada projeto tem um plano de execução BIM. Né? Isso não acontece muito, que ele é específico de cada projeto. Ele define quem são os responsáveis no projeto, quais são os softwares que serão utilizados, quais são os objetivos do BIM no projeto, né? E o grande referencial para o BEP, né, que a gente chama, que é o plano de execução BIM, é esse da Penn State, que é a Universidade de Pennsylvania do BEP. Tem também plataformas online, como a Planner, que servem para fazer o BEP de forma muito simplificada, muito organizada, tudo online, bem didático. Hoje já tem ferramentas que auxiliam nisso também. E os softwares, né? Todo mundo, quando pensa em BIM, a primeira coisa que fala, e o Revit, né? E o ArchiCAD, e aí? Depois, gente, software é depois. Não comprem software antes de fazer a implantação. Não façam o que o DJ fez, que a gente apanhou muito para conseguir correr atrás, né? Então, assim, claro que, como eu disse, né, gente, na época eu considero que na época foi uma decisão acertada porque não tinha referência, né? Hoje que nós temos, que bom que o TJ foi na frente, eu posso falar para vocês, gente, o software não é o primeiro passo, né? O software deve ser uma consequência do projeto de implantação e não o contrário, porque às vezes, vamos supor que você vá lá e compre seu pack de softwares todos de uma determinada fabricante, da Autodesk, por exemplo. E depois, na hora que vier o seu serviço de implantação, tudo certinho, você já vai ter aquela amarra. Né? Então, assim, muitas das vezes você não vai ter a melhor solução por já ter uma solução implantada. Né? Não acontece isso aí. Você vai ter uma Ferrari e não sabe dirigir ela. Né? Então, o mais legal é isso mesmo. O software deve ser adequado à necessidade de identificar pós-mapeamento de processo. Não adianta nada você ter ali uma Ferrari na mão se você precisar, na verdade, de um caminhão. Né? Ou se você precisar de um carrinho de mão. Né? Quem vai identificar o que é mais adequado para você é o seu serviço de diagnóstico que pertence à etapa de implantação. Faça a implantação antes de qualquer coisa. Bom, quais são os desafios, né, do BIM no setor público? Né? O que a gente precisa melhorar para dar passos maiores? Né? O primeiro ponto que eu considero é a questão de legislação. Né? A gente ainda tem bases jurídicas que são baseadas no antigo conceito. Então, nossa lei de licitação, a famosa 8666, tem algumas amarras ainda que não permitem que a gente faça o uso máximo do BIM, que, por exemplo, quando a gente consegue ter integração entre projetista e construção, né, porque a gente tem uma licitação para contratação de projeto, outra licitação para construção da obra. Então, acaba que as coisas não conversam muito. Né? Então, a gente precisa ter algumas modernizações das bases jurídicas para que o negócio ande mais redondo. Uma mudança que é mais difícil, talvez, é isso aqui, é a mudança de mentalidade, de entender a importância do projeto, né, como meio de eficiência. Né? Onde a gente tem mais condição de economia é no projeto. Né? Então, não adianta você ter um projeto ruim que você vai gastar muito mais corrigindo ele em obra. Né? Então, é importante valorizar o projeto, pagar mais caro no projeto, mas que sejam bons projetos. E o engajamento. Né? A gente sabe que o setor público ele é muito heterogêneo. Né? A gente tem, dentro de uma mesma equipe, perfis totalmente diferentes de pessoas e tal, que é a característica do serviço público. Em empresas privadas, geralmente, a gente tem pessoas do mesmo perfil dentro da mesma equipe, mas no serviço público não. Então, é difícil a gente trabalhar o engajamento das pessoas, de convencimento. Isso geralmente acontece muito a longo prazo, depois que as coisas já estão acontecendo, que isso começa a convencer todo mundo que é interessante. Né?
é um grande desafio. Investimento, né? Apesar de viável, implantar BIM demanda recursos, né? Por mais que lá na frente todo mundo veja que valeu a pena, esse investimento inicial é difícil de ser conseguido, né? De ter essa verba ali disponível, de convencer quem solta o dinheiro que isso é importante, né? Tem o próprio conflito de interesse público-privado, que trava isso um pouco, né? A gente que olha torto para o BIM por conta disso. E os projetos de infra, que ainda estão um passo atrás em relação aos demais. A gente vê muito BIM em edificações e tal, mas ainda rodovias, né, os projetos grandes de infraestrutura, o próprio saneamento, ainda está engateando. Bom, gente, é isso. Deixo aqui meus contatos. Esse QR Code já leva para o meu LinkedIn, quem quiser continuar a conversa por lá também. Tem meu e-mail aí, esse telefone também é meu WhatsApp, tá? Estou à disposição. Como eu disse no começo da palestra, adoro conversar sobre BIM, então podem me chamar que, à medida da disponibilidade, a gente vai conversando mais. É sempre um prazer. Agradeço mais uma vez ao Lúcio e a Isabela Hendrix. Valeu. Thiago, eu que agradeço demais aí, né? Só falo, acho que foi extrapolou as expectativas aí, né? Em cima do que a gente tinha e trouxe bastante informação sobre primeiro, o processo de implementação de BIM já não é simples, né? Em órgão público, então né? Eu imagino que você deve ter passado aí, né? Principalmente no primeiro edital aí. Né, que vocês lançaram em 2018, né, que foi lançado o primeiro edital do TJ. Então, né, em órgão público ainda é mais complexo, mas assim, parabéns demais pelo case de sucesso aí. Parabéns demais pela palestra aí também, foi realmente muito proveitosa. Deixo aberto, pessoal, novamente aí, né, no chat. Já tem uma pergunta que foi colocada, que eu vou passar para você, uma pergunta, comentário assim, que foi passado. E aí foi uma pergunta do Caio B, que ele perguntou, assim, colocou, que eu até achei interessante, porque ele colocou muito no ponto de que ele tem visto, né, muitos projetos assim, envolvendo o Estado. E muito pouco fala-se de microempresas, né, implementação de microempresas. Aí eu até comentei que isso geralmente é o inverso, né? A gente vê menos do Estado e vê mais nas aplicações. Mas aí ele queria saber disso, né? E eu até acho que você já respondeu um pouco também no slide, que você mostra a questão da implementação do BIM, que aí pode ser para o setor público ou para o privado. Mas aí, né, fica o seu comentário aí que você queira colocar, de repente dicas, como você já fez pós-graduação também, né, em BIM, né, tem um negócio próprio também, fique à vontade para comentar aí, Thiago. Lúcio, que eu vejo assim, realmente para as pequenas empresas, a adoção de BIM se mostra muito onerosa, né? Não é barato, né? A gente tem que investir muito em máquinas, né? Em bons computadores, tem que investir muito em software, que são muito caros ainda mais com o dólar na cotação que está hoje, os preços são todos vinculados ao dólar. Então, né, por isso que eu acho que, assim, como fomento, né, ter lá sobre a possibilidade de desoneração, talvez, para a gente tentar ter softwares mais acessíveis. Agora, interessante que a gente tem softwares nacionais também, né, que estão chegando, tipo a própria, né, eu estou aqui falando como o Thiago, não estou falando como Tribunal de Justiça, não tem problema nenhum em falar das boas iniciativas, né? Tem o próprio pessoal da AutoQI, que tem os softwares de modelagem, de instalações, eles também têm o EBERIC, que é de estrutura, né, de cálculo estrutural, que são ferramentas bem boas, tem o próprio TQS. Claro que assim, o mercado hoje é dominado aí por Autodesk, né, e ArchiCAD, e são ferramentas caras, mas assim, para microempresas, realmente podem ser, né, difíceis de implantar por conta do custo. Agora, a vantagem, né, é que hoje essas licenças são alugadas. Então, você pode ter elas com base na sua demanda. Teve uma demanda, faz a alocação. Né? Encerrada a demanda, encerra a alocação. Então, eu acho assim, realmente o custo é um dificultador, mas à medida que o mercado todo for virando para o BIM, a tendência é que os preços também caiam. Né? Que quanto mais gente estiver usando, né, eu entendo que a tendência é que o preço possa reduzir. Né? Vou ter mais gente usando, né, mais quantidade, menor preço. Então, é isso. Né?
não sei se eu respondi a pergunta, mas o comentário que eu tenho sobre as microempresas é esse. Realmente é muito oneroso, né, para começar. Ô, Caio, só apenas complementando aí também, igual eu coloquei, né, no chat aí, o evento que a gente vai ter semana que vem, o Seminário BIM, né, o CBIM aí, só que com S aí, terão diversos cases de microempresas que estão utilizando o BIM, né, porque microempresa não vai fazer tudo também, então é focado em alguma coisa, é focado em projeto, é focado a gestão de projeto, só fazer o que o Thiago, um dos vídeos que o Thiago mostrou, a questão da compatibilização, então terão diversos cases, vai mostrar, tem um case, por exemplo, da Camila Lima, que ela vai falar do escritório dela, de BIM para marketing. Então, como que ela está utilizando o BIM, né, desenvolvendo projetos em BIM para marketing das construtoras, das incorporadoras e assim por diante. E aí agora bombou agora o chat. Só mais um parênteses também. Pode falar. Só mais um parênteses também, tem muitas ferramentas boas e gratuitas de BIM, né, principalmente para compatibilização. O próprio Tecla, né? Tecla, que agora é o Trimble Connect, tem o próprio Solibri, tem a versão gratuita dele para visualização e compatibilização. Então, sim, dá para começar, né? Eu acho que não adianta também, como eu falei, primeiro vamos fazer, mesmo para as pequenas empresas, façam um estudo de implantação, porque ali vai apontar diretriz. Às vezes você não precisa investir nisso, pode subcontratar uma empresa que faça isso, entendeu? Então, é importante ter a palavra de alguém de alguma empresa que já tenha mais experiência nisso para poder dar um tiro mais certeiro, né? Legal. Ô, Thiago, aí agora bombou o chat. Você quer uma pergunta mais específica do Michel Gladstone? Você está vendo aí o chat? Não, deixa eu encerrar a apresentação aqui. Peraí. Pronto, agora vamos lá. Tá. Do Michel Gladstone, que ele fala, boa noite, tudo bem? Tenho investido em cursos voltados ao BIM. Viu aí essa pergunta? Sim, sim. Então, fiz o Revit e agora estou buscando o MAP, mas não tenho visto muitas oportunidades para conseguir aplicar o conhecimento e conseguir obter um pouco mais de experiência. Estou também sempre buscando conhecimento pelo CBIM, desde já agradeço. Realmente, assim, as ferramentas, né, uma coisa que eu sempre digo também, as ferramentas de modelagem BIM, né, como o Revit, elas são muito focadas em arquitetura, né? Então, o pessoal de instalações, como eu, né, que sou de instalações, a gente pena mais, porque as ferramentas que a gente tem são piores mesmo, né? São mais limitadas. Então, até que a gente consiga desenvolver, a gente tem que fazer muita coisa, muito plugin, muita coisa extra, né? Além do que a ferramenta fornece para conseguir trabalhar bem. Mas o que eu vejo também é que tem aumentado muito, né? Tanto a quantidade de pessoas que fazem projetos já MAP em BIM, estou falando só de Belo Horizonte mesmo, quanto de empresas que buscam esses projetos. Então, eu tenho já alguns exemplos aqui, depois eu posso apresentar também, de muita coisa já sendo feita em MAP, tanto hidráulico quanto elétrico, quanto ar-condicionado, o próprio TJ, né, contrato dos projetos todos já também de instalações, então já tem muita coisa rolando. Ô, Michel, complementando aí, não sei, né, se você é arquiteto, engenheiro, independente aí, minha dica para você, né, empreenda, meu camarada. Hoje as oportunidades aí com pequenos negócios, com autônomo, elas estão crescendo muito. E aí, igual você falou, já fez, né, alguns cursos e tudo mais, cria um portfólio seu, coloca, né, em sites, né, cria um website, começa a colocar sua marca, começa a divulgar o seu negócio, os portfólios que você já fez, né, faça busca e parceria com algumas empresas, né, ou academia mesmo, a gente, né, muitas vezes tem interesse, né, de ter professores específicos, assim, para dar oficinas ou outras, para mostrar como é que funciona, né, para dar o treinamento para os alunos lá em uma determinada ferramenta. Então, isso aí vai aumentando o seu portfólio. E aí, de repente, pode ser uma oportunidade de desenvolver, né? Às vezes muitas pessoas ficam procurando muito, né, aquela oportunidade. E às vezes a oportunidade está com você mesmo, desenvolver seu próprio negócio. Então, isso é uma dica, assim, para você aí também. E tem os grupos, né, Lúcio? Tem muitos grupos de WhatsApp, né, do próprio CBIM, do Telegram e tal, que o pessoal troca muita ideia técnica e direto eu vejo alguém faz isso, eu estou precisando de alguém que faça elétrica em BIM, alguém que faça. Então, sempre tem, busque os contatos aí que tem, né, tem a galera boa aí que já está trabalhando com isso, né? Sempre tem alguma coisa para
passado. E que o que você já falou hoje, BIM é colaboração. E BIM é Exatamente. isso. Quem é apaixonado por BIM, quem né, tá nesse mercado querendo ver o BIM dar certo, não fecha assim no sentido de, assim, ó, não sei, não vou te falar, não vou te dar dica. Todo mundo quer compartilhar porque quer ver o BIM dar certo, né? Sim, sim. Uhum. E teve, né, parabéns aí pelo André. A Jaqueline pergunta aí, Thiago, em que sentido é preciso atualizar as bases jurídicas para a implantação do BIM? Quais os principais entraves? Sim, eu não aprofundei muito, mas assim, o que a gente tem na teoria de BIM, como seria o ápice, né, do modelo contratual, é o que o pessoal chama de IPD, que é entrega, tradução em inglês para português seria entrega integrada dos projetos, né? O que significa? O conceito de IPD, ele trata assim de todo mundo, desde do usuário final até o construtor, passando pelo projetista, pelo incorporador, todo mundo tem que estar na mesa conversando. Então, isso sim seria BIM. Então, você tem lá o usuário final, vamos supor, cada hospital. Você tem lá o médico que vai usar, mas você tem a equipe de enfermagem, todo mundo vai estar analisando o projeto junto com o cara que está construindo, junto com o cara que projetou. Então, assim, hoje, no serviço público, a gente tem as limitações, que eu falo, limitações jurídicas, são justamente essas questões das próprias leis de licitação que nós temos, né? A gente tem alguns instrumentos, às vezes, que impedem que o projetista participe da obra, né? Até para questão de compliance mesmo, né? Então, eu acho que isso aí que precisa ser evoluído, até porque a gente viu, né, por vários e vários exemplos que não é isso o que impede corrupção. Então, a gente precisa ter melhorias aí, né, na legislação que permita melhores obras, né? Não apenas entraves para cercar aí atitudes corruptas, né, por exemplo. Bacana. Obrigado mesmo aí, pessoal. O pessoal está comentando bastante aí no chat. O André Oliveira tem uma pergunta aí também, Thiago. Como engajar equipes e fazer a mudança de mentalidade, né, um mindset aí, para a implantação do BIM? Como foi esse processo no TJ? Antes do Thiago, né, comentar aí, isso é essencial, né? Mudança de mindset, implementação de BIM é pensar em mudar o que a empresa faz hoje e melhoria, mudança de processo, tudo que a gente já comentou, mudança nas pessoas, de processo, de tecnologia, né? Então, se não vier, né, e se não tiver no mindset da empresa, né, das pessoas que estão responsáveis por tomar as decisões da empresa, se não for a mentalidade da empresa, vai penar, vai demorar, ter algum resultado e não vai ter resultado. Mas aí, Exatamente. Eu acho assim, como engajar a equipe, né? Eu acho que isso faz parte do processo de implantação, sabe? Até como engajar a equipe, isso é uma coisa que pode ser identificada no processo de implantação. Por quê? Quando a gente faz uma implantação torta, né? Costumo falar, ninguém fica satisfeito, né? Algumas pessoas ali se entusiasmam, começam a trabalhar e o resto não. Então, assim, você começa a ter pontos ali de BIM que não estão unidos, não estão desenvolvendo pela equipe como um todo. Então, assim, o que eu acho assim, como ferramenta de melhoria do engajamento é o próprio método de implantação correto, né? O que o método fala? Assim, a gente tenta identificar inicialmente alguns responsáveis, né? BIM. Algumas pessoas já teriam uma facilidade, que teriam já algum certo nível de conhecimento, para serem os disseminadores. Então, você designa aquela equipe para ser a responsável pelo desenvolvimento, faz o primeiro projeto piloto, e aquela própria equipe é responsável, né? Seja pelos resultados que ela alcançou, seja por pelo contato mesmo de proximidade com seus colegas ali e difundindo, né, aos pouquinhos. E aí sim, aí a segunda equipe de implantação já seria uma equipe um pouco maior, que tem a primeira, mais alguns outros agregados. Então, assim, a coisa é gradual, né? Não adianta ter um processo de cima para baixo sem ter uma coisa bem planejada, bem organizada, que não adianta. Então, acho que para engajamento, fundamental é ter um processo bem feito de implantação. Bacana. Aí tem comentários do Thiago agradecendo ainda, dando os parabéns aí aos palestrantes. O Caio B, né, faz um comentário aí também. Acredito que a questão maior seja reunir um grupo que queira atualizar a produção de construções residenciais particulares e ter que no início investir uma grana alta para apresentar um bom trabalho.
lembre que essa grana alta vem com, não só com tecnologia, Caiubi. E participe dessas associações, né, do CEBIM, daqui a pouco eu vou comentar, né, do BIM Fórum Brasil também. Aí ele complementa também o Caiubi, enfim, sempre é bom aplicar o conhecimento em uma ferramenta nova. Um dia, quem sabe, podemos trocar umas figurinhas, Thiago. O Thiago deixou o contato dele, depois se quiser colocar o LinkedIn, Thiago, aí no chat também. O Michel, né, Gladson, ele falou que é engenheiro, beleza, já até tem um projeto de empreender em BIM, principalmente na parte de instalações, igual o Thiago, mas acho que ainda precisa de um pouco mais de conhecimento. Mas muito obrigado pela atenção. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Dentro dessas associações que a gente, né, comentou aí, né, tem o CEBIM Minas Gerais, que é, né, a Câmara Brasileira de BIM, capítulo aí, né, a Minas Gerais, que é um movimento bem legal em termos, né, regional, no caso, mas em termos de debate, discussões e indicações aí de tanto de conhecimento, de cursos, quanto de eventos como esse do semana que vem, que a gente vai ter o CEBIM, né, que é o SE-BIM, que eu já coloquei aí também, que é o terceiro seminário BIM. E aí são momentos e movimentos que quem quer entrar em BIM, não sabe como, ou está começando, tem que participar. Né? E aí um dos movimentos que foi iniciado, né, na semana passada foi o BIM Fórum Brasil, que é um movimento, vou colocar, né, o site para vocês aqui, que é um movimento, né, para conectar a indústria da construção, seja para aplicar, né, em instituições privadas ou instituições públicas. E aí eu tive envolvido, né, até na abertura do lançamento, fiz alguns comentários em cima do que estava sendo implementado e achei muito relevante a proposta, porque a BIM Forum já existe em diversas partes do mundo e no lançamento, né, eles conseguiram reunir diversos pesquisadores e profissionais que atuam no mercado de BIM no mundo todo para falar sobre isso e da relevância de ter um BIM Forum no Brasil, né, que ele vai vir tentando pegar assim, o que está funcionando, o que não está funcionando e colocar, né, indicações aí do que fazer e de como está fazendo, quais são os sucessos e tudo mais. E aí eu vou agradecer, né, a presença do professor Eduardo Toledo, o Thiago deve conhecer, o professor Eduardo Toledo, né, que é professor da USP, ele é um dos idealizadores desse BIM Fórum Brasil. Professor Eduardo Toledo, muito obrigado aí, né, por estar com a gente aí nesse evento. A vantagem da gente ter, né, infelizmente estamos todos em isolamento, mas como benefício a gente pode ter gente do Brasil inteiro e talvez até gente de outras pessoas aí, né, de outros países participando, e aí ter a presença do professor, né, Toledo com a gente é algo marcante e relevante, né? Agradeço bastante aí, professor Eduardo Toledo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí também, né, do BIM Fórum Brasil, e aí fizesse uma fala aí. Aí tá, peraí que eu vou autorizar aqui, professor, só um instante. Perfeito. Consegue ativar aí, professor? Conseguiu? Agora sim. Obrigado, Lúcio. Parabéns ao Thiago. Boa noite. Parabéns ao Thiago pela palestra. A gente já se conhece. Então, para falar assim, 3 frases sobre o BIM Forum, né? O BIM Forum ele vem para agregar, né? Para harmonizar esforços, para juntar todo mundo, né? Quando a gente fala de cadeia da construção, nós estamos falando de verdade todo mundo, né? Desde do fabricante lá do material mais simples até o cliente na outra ponta que vai operar uma infraestrutura pronta, né? O BIM Forum veio para fazer coisas diferentes até, né? Isso está dentro do espírito de otimizar esforços, né? Então olhar o que é que está faltando e trabalhar no que não foi feito e que está precisando ser feito, né? Eu tenho a impressão que a gente vai trabalhar bastante em infraestrutura, né? As edificações, apesar ainda de todas as deficiências, né? Mas é inegável que o BIM para edificações está bastante avançado já, né? No mundo e também no Brasil. Então, e a parte da infraestrutura está com uma demanda grande.
e uma deficiência grande em BIM também. Então, eu tenho a impressão que a gente caminha por ali, eu tenho a impressão que a gente caminha não só para ajudar um pouquinho o desenvolvimento das normas, mas principalmente para a gente, eu acho que criar alguns guias de utilização das normas BIM que já estão sendo desenvolvidas, né? O uso, por exemplo, dos sistemas de classificação, que é uma coisa meio enrolada, a pessoa ainda não entende muito bem. Essa norma nova, que é extremamente importante, que é a ISO, ou a nossa, né? NBR ISO 19650, né? A norma de processo, né? De gestão da informação com o BIM. Eu acho que vai ser super importante. Ela também merece. Existem já guias internacionais, guias de outros países, né? Mas eu acho que a gente precisa de um guia brasileiro também. Então tem um monte de coisas bem bacanas que eu acho que o BIM Forum vai poder desenvolver. E aí a gente conta com a colaboração, com as empresas, né? São pessoas jurídicas que se associam, né? Então, tem empresa que trabalha em empresas, falha e fórum, é isso. Obrigado. Bacana, professor Eduardo. E somos parceiros da CEBIM. Bacana, professor Eduardo. Muito obrigado aí novamente aí pela presença aí, pela fala, e é muito bacana estar junto e saber que tem movimentos grandes como esse acontecendo no Brasil, né, que muitas vezes a gente vê muito exemplo lá fora e muitas vezes a gente acha que o Brasil não tem acontecendo, mas porque muita gente não procura. E aí, né, acha que não tem porque também não procura, né, participar ou pesquisar sobre. Mas são eventos como esse que vão fazer diferença realmente para a gente fazer uma implementação de BIM, seja público ou privado no Brasil, fazer dar certo. Agradeço aos professores, né, da Isabela que estão aí também, professor Luiz Bandeira, professor Silvio, que eu vi aí também, que estava, né, professor da Isabela aí também, engenharia, né, professor Alexandre Lopes, que é o coordenador do curso de Engenharia Civil. Gostaria de colocar mais algum ponto, professor? Tudo certo. Tiago, então vou passar a palavra. Só a Liliana está perguntando qual será o código para o evento. Liliana, se você de repente vai falando sobre o certificado, não precisa de nenhum código, porque depois, né, o certificado vai automático, tá? Para o e-mail de vocês. Perdão. Boa. Não, o código, Lúcio, você ficou de passar para o pessoal. Aí eu tinha aqui código. Você foi prometer no início, agora? Fui prometer, agora tem que arrumar, tem que achar o código agora. Vou pegar aqui. Ô, Tiago, se você quiser, né, de repente, então, falando suas considerações finais aí, eu vou pegar o código para passar para o pessoal aqui. É mais agradecer mesmo, né, me colocar à disposição sempre, né, contem conosco, né, e o serviço público está aí para prestar serviço para todo mundo mesmo, para a população. Sou muito orgulhoso, né, de ter essa iniciativa lá no TJ. Né, como eu disse, um órgão de justiça, não é um órgão de engenharia, mas ainda assim a gente tem investido nisso e a gente tem muitas obras, né? Nós temos hoje em andamento cerca de 50 obras no estado todo, prédio subindo, tudo quanto é lado. E se não fosse essa virada de chave para o BIM, a gente não teria conseguido atender essa demanda que a gente tem hoje. Né, claro que a finalidade toda é para prestar o melhor serviço para a população, e bom que a gente tem essas oportunidades, mostrar que está sendo feito também, e, né, que é para a população mesmo, e que todos se sintam aí à vontade. A gente, como servidor público, também tem a função de informar, de esclarecer, e por isso que eu sempre me coloco à disposição. Agradeço novamente e obrigado, Lúcio. Obrigado a você, Tiago. Suspenses aí, coloquei o site aí para vocês já do CEBIM. O Tiago, mais uma vez, só parabéns também, né, por ter sido aprovado aí no mestrado da FMG lá, né? Tenho certeza que vai ser sucesso. É uma dedicação pesada quando a gente trabalha também. Estou na fase final do meu doutorado, né? Se Deus quiser, até o ano que vem termino, né? Que é em BIM também. E aí é uma luta gigante, né? Mas sem mais delongas, pessoal, vou colocar o código BIM. Obrigado novamente, pessoal, todo mundo.
né? A gente teve pico aí de 74 pessoas aí na sala, no chat. Muito obrigado pela presença. Vou mandar o link aí. Então, vocês fazem a inscrição, na hora do pagamento é só colocar esse cupom que eu acabei de colocar para vocês, benefício para vocês que estiveram aqui, né, no evento com a gente. Então, obrigado, Thiago, obrigado, Alexandre Lopes, professor Alexandre Lopes, obrigado aos professores que estiveram com a gente, os alunos, professor Eduardo Toledo, muito obrigado aí, né, pela presença também. E obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Obrigado, Lúcio. Um abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, valeu.